você acordou? Conta aí pra mim. Você tá bem? Sua família? Seu coração? Às vezes bate aquele sentimento de solidão, né? A gente quer conversar, quer desabafar e parece que não tem ninguém para ouvir. Mas entra lá no teu quartinho, no teu lugar secreto, senta no chão, numa cadeira, convida Jesus para sentar do seu lado. Vou te dar uma dica. Todas as vezes que você se sentir só, quiser conversar, põe uma cadeira de frente para outra e faz uma oração assim. Espírito Santo, senta aqui comigo. Eu estou precisando desabafar. Escuta aqui a minha voz. Espírito Santo, vem fazer parte desse ambiente comigo porque eu preciso te contar um pouco da minha história. E aí, você abre o seu coração para o Espírito Santo, entendendo literalmente que ele é o seu melhor amigo e que ele está perto de você. Ele te escuta. Imagina, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele se importa com você. Ele te ensina o caminho a seguir. Ele se importa com as tuas lágrimas. Às vezes é difícil achar uma pessoa, um humano, que entenda nossas dores. Só nós entendemos o que sentimos. Só nós e Deus sabemos o que está guardado dentro do nosso coração. E muitas vezes nós somos tão atacados por pessoas, tão julgados, né? Eu costumo brincar e dizer, quem bate esquece muito fácil. Mas quem apanha, quem leva a pancada, sempre vai lembrar dela. E eu sei que, assim como eu, você deve ter muitas pancadas que você já levou na vida que você fica, ai Senhor, como é que eu vou sobreviver a isso? Como é que eu vou degustar isso? Mas o Espírito Santo é teu amigo. E se você pedir, ele vai curar os traumas, as sequelas, os dramas e vai fazer de você uma pessoa curada. Basta que você converse com ele. Bispa, não sei orar. Sabe sim. Orar é dialogar. É se expressar para com Deus. É conversar como você faria se eu estivesse na sua frente, ou se uma pessoa estivesse na sua frente. Mas ainda melhor, se você me contar a sua história, talvez eu não possa te ajudar. Mas o Senhor sempre fará o melhor para agradar você e a tranquilizar o teu coração. Hoje é domingo, 10 de abril de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Lembrando que dia 12 começará o nosso estudo pelo Instagram Virgínia Arruda Oficial, às 20 da noite, lives transmitidas ao vivo para você, com muito estudo, onde nós vamos poder responder as suas perguntas, tirar as suas dúvidas e te ensinar como quebrar maldições na sua vida e ser ainda mais abençoado. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima dos barcos, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema é Jesus apazigua a tempestade. A Bíblia vai dizer que Jesus termina de pregar a palavra ali juntamente com os discípulos e Jesus diz:
Vamos passar para o outro lado do rio, ou para o outro lado do mar, como você quiser interpretar. E a Bíblia diz que os discípulos entram naquele barco, onde Jesus também estava, mas Jesus vai direto para a proa do barco, coloca um travesseiro na cabeça, porque ele estava cansado de pregar o dia inteiro para aquelas pessoas, e ele vai dormir. E a Bíblia vai dizer que o barco que Jesus com os discípulos iam estava na frente, e atrás, observe a leitura, tinham outros barquinhos. Significa que o barco de Jesus com os discípulos era maior. Os barquinhos que vinham atrás era o povo que vinha seguindo. E a Bíblia vai dizer que de repente um grande temporal se levantou. E as ondas subiam por cima do barco, de maneira que o barco se enchia de água. Observa só. Jesus convida os discípulos para passar do outro lado. Mas no meio da passagem, uma tempestade se levanta. Mas Jesus não foi quem mandou a bispa. E Jesus não estava no barco, por que houve tempestade? Porque todas as vezes que nós temos uma grande missão, uma grande luta se levantará. Mas dentro da grande luta, diz o Senhor, usa a tua fé, porque a tempestade e o vento não te abaterão. Jesus estava testando a fé dos discípulos. E Jesus estava lá na proa. Você acha que quando a Bíblia diz que a água estava enchendo o barco, a água também estava vindo sobre Jesus lá dormindo. Jesus estava dormindo entre aspas, a carne dele estava descansando, mas o Espírito de Jesus estava observando toda a situação dos discípulos no meio da tempestade. Jesus observa a mim e a você e ele pergunta, tendes fé? Se tendes fé, pode ordenar ao vento que se cale. Ou se tendes fé, acredita que essa tempestade não vai te parar, não vai te derrubar, não vai te matar, porque a minha mão, mesmo em meio à tempestade, está agindo para te proteger, para que tu chegue do outro lado. A Bíblia diz que a tempestade é tão grande e tem uma coisa que me chama a atenção. O barco onde Jesus está com os discípulos, ele é açoitado pelas ondas. Mas os barquinhos atrás, a Bíblia não diz que acontece nada com eles, ou seja, quanto maior o barco, quanto maior o chamado, quanto maior o ministério, quanto maior for a tua bênção, maior será a tua prova. Mas lembra-te de uma coisa, Jesus disse, eu venci, você vai vencer também. Quando você vai passar de ano no colégio, você precisa também responder as perguntas da sua prova e tirar uma nota superior a 6, pelo menos. Com Jesus não é diferente. Nós estamos na escola, no aprendizado. E quando a gente não passa na prova, a gente volta de novo, repete de ano, fica de recuperação, vai para o final da fila. Mas essa manhã eu estou aqui para te dizer que Jesus não quer que eu e você voltemos para o final da fila. Ele quer nos dar muito mais. Chegarmos do outro lado do rio, chegarmos do outro lado do mar. O nosso barco pode até ter entrado água em algum momento, mas o Senhor manda dizer, aquieta teu coração. A água não vai afundar o teu barco. A água é só o momento de provação e depois dessa prova, grande é a vitória que eu colocarei na tua vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor está na polpa dormindo com a cabeça numa almofada. De repente um dos discípulos vai lá e diz, mestre, 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 nós vamos morrer. Eles estavam apavorados. Mas que homens de pequena fé. Observe que Jesus estava no barco com eles. Mas mesmo assim eles usam a frase, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, não vai fazer nada? Querido, pode parecer que Jesus não está fazendo nada, mas eu te garanto, ele está trabalhando por você. Ele está agindo ao teu favor. E a Bíblia vai dizer que Jesus desperta. E ele repreendeu o mar dizendo, cala-te, aquieta-te. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na sua vida. Essa manhã o Senhor diz, vento, cala-te. Tempestade, aquieta-te. Mar, aquieta-te. E você viverá um tempo de paz e bonança na presença do seu Deus. O Senhor está com a sua destra fiel estendida sobre a tua vida, dizendo, não temas, porque essa tempestade não vai afundar o teu barco. Eu tenho o controle dele na palma das minhas mãos. O Senhor diz, grandes momentos, grandes
acontecimentos estão por vir nas nossas vidas. Fique ligado. Não se ligue na tempestade, se ligue no poder do seu Deus, que é muito mais que poderoso para fazer tudo o que você pede, pensa ou imagina. A Bíblia diz que Jesus olha para aqueles discípulos enquanto ele acalma a tempestade e o vento fica quieto. Houve uma grande bonança e Jesus fala para eles assim: vocês ainda não têm fé? Mas será possível que durante todo o tempo que vocês estão comigo, vocês ainda não adquiriram fé vendo tudo o que eu faço? E eles olham uns para os outros e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, Jesus tem o controle do vento, do mar, da tua casa, das dores, das enfermidades, da dificuldade, da honra, da humilhação, de tudo. E nada acontecerá nas nossas vidas sem a permissão dele. Mas uma coisa eu te garanto: o Senhor tem o controle e somente ele é que pode determinar o que vai acontecer para mim e para você. Agora eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim, ó: esse é o momento da nossa ceia, tá? Pega o seu suco de uva, o seu pão e vamos cear. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu. E disse: tomai e comei. Este é o meu corpo partido por vós. Façam isto em memória de mim. Imagina Jesus lá naquela cruz, já vendo a mim e a você no futuro, que a gente não conseguiria passar por tudo que ele passou. E ele olha para nós e diz: eu vou morrer por você. Esse pão, a partir desse momento, representa o pedaço da carne de Jesus, vertido na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Agora segura ele na tua mão e vamos orar. Pai, a partir desse momento que essa pessoa ceiar, comer desse pão, que representa a carne de Jesus, que ela seja curada, fortalecida, alcançada pela tua graça, Pai. Eu abençoo esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro cura na vida dos teus filhos que vão cear comigo agora, em nome de Jesus. E ele partiu e disse: comei, este é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isto em memória de mim. Pode comer. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pai, como ministro do teu evangelho, eu consagro agora esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E eu abençoo com essa pessoa que está em casa, Pai, segurando também esse cálice de suco de uva. Eu declaro cura, restauração, restituição, o fortalecimento do Senhor sobre a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber. Senhor, obrigada por esse momento de comunhão. Obrigada por essa palavra. Abençoa cada um, Pai, que ora comigo nessa hora, que ceia comigo. Renova a fé dos teus filhos e dá vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.